Boa tarde, turma. Tudo bem? Bom, nós vamos revisar hoje o ponto de hipótese de incidência e fato gerador da obrigação tributária. Hipótese de incidência é a previsão abstrata na lei do fato objeto que gerará a obrigação tributária de pagar o tributo. Quando este fato não atinge o contribuinte, e é uma previsão abstrata na lei, pois não o atinge, é tecnicamente denominado de hipótese de incidência da obrigação tributária principal. Quando este fato atinge o contribuinte e ele passa a ser contribuinte desse tributo, tecnicamente é considerado fato gerador da obrigação tributária principal, que é o pagamento do tributo. Bom, então, hipótese de incidência e fato gerador têm conceitos distintos. Quando não atinge o contribuinte, é considerado hipótese de incidência. Quando atinge o contribuinte, é considerado fato gerador da obrigação tributária principal. Bom, nós vimos também que a obrigação tributária se divide em obrigação tributária principal e obrigação tributária acessória. A obrigação tributária principal é uma obrigação de pagar o tributo. Obrigação tributária acessória são obrigações de fazer, não fazer e tolerar. A obrigação tributária principal deriva da lei. A obrigação tributária acessória deriva da legislação tributária, leis e normas infralegais. Então, diferença entre obrigação tributária principal e obrigação tributária acessória. Principalmente cuidar que a obrigação tributária principal deriva da lei e a obrigação tributária acessória deriva da legislação tributária, que engloba leis e normas infralegais. Bom, as modalidades de lançamento. São 3 modalidades de lançamento. O lançamento declara a obrigação tributária e constitui o crédito tributário, o artigo 142 do CTN. 3 modalidades de lançamento. O lançamento por homologação ou autolançamento, o lançamento por declaração ou lançamento misto e o lançamento por ofício ou lançamento direto. O lançamento por homologação é a modalidade da maior parte dos tributos. Consiste nessa modalidade quando não existe a participação do ente político competente para exigir o tributo. Esse lançamento é feito pelo contribuinte e o ente político tem 5 anos para homologar ou não. Se constatar que o lançamento não está correto, ele não foi feito por parte do contribuinte, cabe um lançamento por ofício por parte do ente político tributante que detém a competência para exigir o tributo e tem o prazo de 5 anos para isso. Depois, mais adiante, veremos como se dá a contagem deste prazo. Bom, no lançamento por declaração ou lançamento misto, existe a participação de ambos. O contribuinte passa algumas informações e, com base nestas informações, o ente político competente para exigir o tributo apresenta a guia ou deixa à disposição no sistema eletrônico a guia para o contribuinte recolher o tributo. Especificamente, os 2 tributos talvez mais conhecidos da hipótese lançamento por declaração ou lançamento misto são o ITCMD e o ITBI.
Tem divergência na doutrina, mas a doutrina ainda prevalece a modalidade de lançamento por declaração ou misto. Bom, na terceira modalidade, tá, o lançamento por ofício ou lançamento direto é o inverso da modalidade por homologação ou autolançamento, ou seja, é quando o contribuinte não participa. Tudo é feito pelo ente político competente para exigir o tributo. O credor, o sujeito ativo, o contribuinte irá recolher o tributo no prazo legal ou não. No caso, ou não é quando o contribuinte optar por não recolher ou simplesmente ele não tem caixa para o recolhimento. Então, dois impostos, tá, cuja modalidade são por ofício ou direto. O IPTU, de competência dos municípios e do Distrito Federal, e o IPVA, de competência dos estados e do Distrito Federal. Lembrando que o Distrito Federal, tem a competência para legislar com relação aos tributos municipais e estaduais. Bom, o que tínhamos para um momento, para um resumo breve, tá? Era isto, que são os pontos principais com relação a esta diferença da hipótese de incidência e do fato gerador, das modalidades de lançamento e da obrigação tributária, que se divide em obrigação tributária principal e obrigação tributária acessória. Muito obrigado a todos, obrigado pela atenção e um ótimo dia.